Pois bem, queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Se eu fosse dar algum título a essa mensagem, eu ia falar sobre exatamente, eu ia dizer que era o clarão da vida, né? Um tema, né? Isso se deu por conta de uma notícia que eu recebi e fui a fundo, irmão. Pesquisei, estudei para ver a veracidade e alguma coisa assim que me deixou realmente muito emocionado. A semana toda muito emocionado mesmo, né? Estudando e meditando dentro da palavra de Deus. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus, e nós vamos iniciar lendo o texto de Mateus capítulo 2, versículo 10. Amém? Amém? Ok, então vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Versículo 11. Ao entrarem na casa, ao entrarem aonde? Na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostrando-se, o que eles fizeram? Prostraram-se e o adoraram. Então eles prostraram-se e adoraram. Então abriram os seus tesouros. O que eles fizeram? O que eles fizeram, igreja? Abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Que presentes foram esses? Mirra e incenso. Vamos lá para Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Versículo seguinte, 31. Você ficará grávida e dará o quê? Dará o quê? A luz, fala luz, a um filho, e lhe porá o nome de Yeshua, de Jesus. Amém? Aleluia. Coloque as mãos em seu coração. Louvado seja o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, fale com a tua igreja, fale conosco nesta noite, Pai. Ó meu Deus, a tua palavra, Espírito Santo, ela que nos orienta, ela que nos dá vida. Ó meu Deus, traz uma revelação para esse povo. Ó meu Deus, para mim, Senhor, e que todos aqui possam sair nutridos da tua palavra, Senhor. Possam sair daqui mais cheios, mais revestidos, cheios, Senhor, da tua luz, cheios do teu poder, como diz Hebreus, cheios de teu fogo, labaredas, Senhor. Ó meu Deus, esse fogo, Senhor, que não se consome, esse fogo, Senhor, que, ó meu Deus, não nos faz chorar, mas nos faz sorrir, nos faz, Senhor, ó meu Deus, estar, ó meu Deus, alegre, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa, Senhor, provocar em nós, ó meu Deus, esta unção renovadora, capaz, Senhor, de tirar, de arrancar de dentro de cada coração, ó meu Deus, todo espírito de trevas, todo sentimento de trevas, de dor, de amargura, ó meu Deus, em nome de Jesus, de tristeza, em nome de Jesus, todo sentimento, meu Pai, ó meu Deus, que nos deixa, Senhor, apagados, mas que o teu Espírito Santo, ó meu Deus, possa arrancar de dentro de cada um, ó meu Deus, tudo aquilo, ó meu Deus, que esteja impedindo eles, ó meu Deus, de viverem uma vida de júbilo, de alegria na tua
tua presença. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Queridos, esses dias eu recebi, na verdade, pesquisando, e descobri uma notícia que foi publicado aqui no Brasil. Ela está ainda muito mesmo tímida, né? Não se falou em jornais, não se fala nas redes sociais, né? Você faz uma pesquisa no Google, você dá um Google lá, fala discretamente, nada muito assim, sabe, muito que, sabe, faça uma espécie de propaganda que mostre alguma coisa interessante. Não, fala discretamente, né? Por quê? Porque na verdade o Brasil está debaixo de um, eu acredito assim, de um manto muito ruim, sabe? Uma tentativa de aprovar aborto, de aprovar a morte, coisas ruins, né? E por isso não foi, eu imagino que seja por essa causa, né? Uma questão espiritual. O Brasil está realmente num momento muito difícil, espiritualmente falando. Então o que acontece? Eu acredito que é por isso que a notícia não foi dada assim com mais firmeza. E eu resolvi então fazer a pesquisa em inglês. Fiz a pesquisa em inglês. Irmãos, você precisa ver como os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países estão dando realmente, fazendo festa, né, os meios de comunicação. Que notícia é essa, pastor? E foi descoberto, né, um estudo feito, publicado numa revista científica, né, foi identificado um fenômeno, irmãos, um fenômeno que deixou aqueles cientistas, um grupo aproximadamente de 8 cientistas, deixaram eles muito felizes, muito alegres. Inclusive a cientista, que é uma mulher que estava à frente, ela se emocionou, né? Ela fala assim, que ela se emocionou, chorou, quando viu aquela experiência, quando viveu aquela experiência daquela grande descoberta. E que fenômeno foi esse? Quando foi descoberto que quando um óvulo humano, primeiro eles testaram em animais, e depois eles resolveram testar em ser humano, né? Então eles pegaram e fizeram a fecundação do ser humano in vitro e botaram, né, os equipamentos. Hoje nós temos, a ciência está bem evoluída, né, em equipamentos, e filmaram, irmãos, a fecundação humana, e descobriram que acontece um fenômeno, sabe, poderoso, que é uma explosão, um show pirotécnico, um grande clarão, né? Acontece exatamente na hora da fecundação. Aí os cientistas foram ver o que era, e eles descobriram que era porque naquela hora parecia que era liberado, né, alguns elementos, zinco e outras coisas mais, que gerava aquela explosão, aquele clarão, né, um show pirotécnico. E eles filmaram, né, e aí eu consegui baixar o vídeo filmado. Depois eu consegui baixar, pegar um outro vídeo que foi feito, a simulação, e eu queria passar para vocês rapidinho, para a gente continuar a mensagem. Passa aí, o primeiro e o segundo, é rapidinho o vídeo. Esse aí é o vídeo filmado. Aqui são os óvulos, né? O momento da fecundação, presta atenção. Esse é o momento da fecundação. Isso aí são imagens originais da descoberta.
algo poderoso, irmãos. Passa o outro, o 2, já ilustrado, para você ter a ideia. Olha aí, momento da fecundação. Capítulo 1, versículo 30 e 31, quando o anjo chegou para Maria e disse que ela ia dar a luz. Ela ia dar a luz. O texto foi escrito literalmente a luz. Você está entendendo? A luz. Que luz é essa? O exato momento do Espírito de vida. Haja vida, e a vida passou a existir. Deus é que dá vida, é que tira a vida. Você está entendendo? Não tem como você não se emocionar, irmão. Você que crê na palavra, que entende a palavra, que vê a palavra de Deus, o Senhor dizendo que nos conhece desde a formação. Sabe, queridos, isso mostra a presença de Deus. É um momento, alguns cientistas, irmãos, cientistas estão se convertendo. A ciência nunca, irmãos, ela encaixa com a religião, com a palavra de Deus, melhor dizendo, com a palavra de Deus. Você está entendendo? Sabe, os cientistas dizendo, olha, isso aí é mais uma prova. Um cientista cristão se emocionou, falou, e outros estão se convertendo por causa dessas descobertas poderosas, maravilhosas. E eles continuam. Quando você vai pesquisar, você vai ver, olha, a ciência não conhece nada, praticamente nada do que acontece lá dentro, na hora da fecundação, o que acontece. Você tem muita coisa ainda para descobrir. Mas hoje eu trouxe para vocês esse start, esse momento poderoso, que a gente sabe que é o Espírito de vida. Deus soprando, haja vida, e a vida venha a existir. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Deus criou o homem para adorar a Ele. Esse Espírito de vida que habita nesse corpo, dirigido por uma alma que pensa, que deseja, você está entendendo, que almeja, esse Espírito de vida que faz esse corpo se mexer, se mover, ele foi dado por Deus e ele foi feito para adorar ao Criador. Ele foi feito para adorar. Por isso você olha aí, tribos que nunca tiveram contato com a humanidade, com religião nenhuma, você chega lá, eles estão adorando alguma coisa. Não existe índios, tribos, pessoas que são ateus, essas pessoas isoladas, ateus, não existe. Eles estão adorando alguma coisa, estão adorando o céu, estão adorando uma lua, estão adorando estrelas, estão adorando uma pedra, um barro, o mar. Eles estão adorando alguma coisa. Por quê? Porque dentro deles existe uma luz, um Espírito que tem sede de adoração e que foi criado por alguém que é poderoso, aleluia, e nós fomos feitos para adorar. Amém, igreja? Mas veio Satanás e desviou o homem de Deus, roubou, desvirtuou. Deus descia e vinha conversar com o homem, irmãos. Todo dia, lá no jardim, Deus descia do céu e vinha conversar com o homem.
e conversava. Você está entendendo? Só que veio Satanás, veio o diabo e tirou isso. E o homem foi desviado, se desviou da adoração, deixou de adorar Deus e se desviou, mudou de direção, se desligou da adoração verdadeira. O homem se desligou da adoração verdadeira, mas as profecias, desde o dia que o homem se desligou da adoração e que o inimigo pensou que ia escravizar o ser humano, ia escravizar a criação de Deus, que foi o homem, criação linda, criação maravilhosa, que foi o homem. O inimigo pensava que ia escravizar Deus. Lá no início, ele começou a liberar decretos proféticos que um dia, Deus iria religar o homem novamente com ele. Você está entendendo? Religar. E eu quero dizer para você que Jesus foi esse enviado por Deus. Foi enviado por Deus para religar novamente o homem ao Senhor, aleluia, e passar a adorar o verdadeiro Criador. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Pois bem, eu quero trazer para você, não só essa notícia, mas como hoje é uma noite especial, domingo de Páscoa, eu orando, Senhor, me fala alguma coisa. Eu vi esse versículo aqui maravilhoso de Mateus capítulo 2, quando fala sobre aqueles homens, três reis que moravam distantes, moravam na Pérsia, aproximadamente 2.500 a 3.000 quilômetros, lá de Belém, você está entendendo? Eles não conheciam a Deus, eles eram pessoas desligadas do Senhor, da verdadeira adoração. Eles não eram judeus, eles eram gentios, eram persas, eram árabes, eram pessoas, distantes da religião judaica. Você está entendendo? Mas o judaísmo, eles influenciaram todo aquele povo da época. Eles sabiam, das histórias, das profecias, que o povo aguardavam, as profecias se cumprirem. Eles conheciam, eram pessoas letradas, entendidas, liam, e eles então foram tocados por uma estrela. Olha só, irmãos, 2.500 quilômetros de Belém, eles foram tocados em seu coração por uma estrela, que o novo rei, o Messias, Jesus Cristo, iria nascer. Estava para nascer. E eles então começaram uma viagem de longe, de muito longe. Essa viagem não foi fácil, irmãos. E eu quero falar para você que essa estrela representa o Espírito Santo de Deus. Estrela é fogo, é luz. Você está entendendo? É fogo, é luz. Nós precisamos entender isso. O espírito do homem, que é uma luzinha pequena, apagada muitas vezes pelas trevas malignas, quando vem o Espírito Santo de Deus, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele se enche de júbilo, ele se enche de alegria pelo reencontro com o seu Criador, pelo reencontro com
ao seu Criador. Eu estava meditando nessa palavra. Quem convence o homem do pecado? Quem é que traz o homem até Jesus? Quem é que conduz o homem até o Senhor? O Espírito Santo. É esse poder que a Bíblia chama que ele é ardente, ele é um fogo poderoso, ele é a presença de Deus em forma de fogo. A Bíblia nos revela no livro de Atos dos Apóstolos que veio sobre os apóstolos, sobre aqueles crentes da época, línguas como que de fogo do céu, e encheram a vida daqueles homens, e eles passaram a adorar a Deus, não de uma forma fraca, cabisbaixa, não de uma forma apática, mas de uma forma fervorosa, cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de força, cheio de poder. O Espírito Santo continua guiando, trazendo pessoas até Jesus, conduzindo pessoas até Jesus. O Espírito Santo, queridos, trouxe aqueles homens, e quando ele traz, quando alguém se permite ser usado, dá atenção para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo incomoda a gente quando a gente está frio, apagado. Nós somos, irmãos, pessoas feitas para adorar, como eu falei para vocês. E a adoração não é alguma coisa, sabe, apagada. Ela é viva, ela é ardente. Eu adoro a Deus com muito prazer, com muita intensidade, porque eu sei a verdade que é o meu Deus. Você está entendendo? A Bíblia diz que aqueles homens, eles enfrentaram, irmãos, muitas dificuldades e barreiras para ter o encontro com Jesus. E eu posso imaginar, irmãos, viajar 2.500 quilômetros a 3.000 quilômetros até Jesus, que estava em Belém, irmãos, naquele período, naquela época, enfrentando desertos, enfrentando mares, enfrentando talvez deserto, tem tempestades, intempéries da natureza, frio extremo à noite, calor extremo de dia, enfrentando, irmãos, eu imagino que eles viajaram muito tempo, enfrentando perigos de salteadores, enfrentaram muitas dificuldades para chegar até Jesus. Para chegar até Jesus. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram logo lá onde estava Herodes, e disse: aonde está o rei dos judeus, que nós sabemos que ele está nascendo? E Herodes não sabia da profecia, e Herodes ficou preocupado, e aqueles reis disseram: olha, porque a estrela nos guiou até aqui. E Herodes tentou de alguma forma impedir, como viu que não podia, disse: então, vocês vão lá adorar ele, depois vocês voltam aqui, para depois me falarem onde é que ele está, para que eu possa ir lá também adorá-lo. E eles então foram embora. Chegaram lá, queridos, diz a palavra de Deus, que quando eles chegaram em Belém, ele viu a estrela, o raio de fogo, de luz sobre aquela casa, e estava ali, como vocês viram no texto. Quando eles entraram, eles viram o menino que já havia nascido. Mas o interessante, quando nós observamos
no texto, Jesus, quando nasceu, os céus se abriram, houve louvores, houve adoração nos céus. Os pastores que estavam no campo foram conduzidos por anjos para irem até Jesus, presenteá-los e adorá-los, e eles foram. E a Bíblia diz que aqueles 3 reis, irmãos, reis, eram homens ricos, eram homens intelectuais, eram homens cientistas, eram homens cheios de posses, eram homens que tinham um lugar na sociedade. Mas eles foram lá, e diz a Bíblia que nada impediu eles de ter o encontro com Jesus. Sabe, queridos, eu aprendo aí que o Espírito Santo quer alcançar toda a humanidade. O Espírito Santo quer alcançar, quer convencer a todos, quer conduzir a todos até Jesus. Ele quer conduzir o alto, o baixo, o negro, o branco, o amarelo. Ele quer conduzir o pobre, o rico, todos a Jesus. Ele não faz distinção de pessoas. Ele está atuando. A luz de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do seu pecado. E quando esta pessoa tem um encontro com Jesus, encontro conduzido pelo Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. E uma das, das evidências de que esta pessoa é cheia de luz, o clarão de Deus, a luz, o Espírito Santo do Senhor, a presença divina do céu na terra, dentro do homem, tem um encontro com o Espírito do homem, que foi Deus que deu o Espírito de vida. Irmãos, não tem como ficar de pé, não tem como ficar, parado. Essa pessoa muda o seu comportamento. Aquele que acha que é grande, que é alguma coisa, ele se rende, ele ora, ele adora, ele chora, ele pula, ele louva, ele se entrega, porque o Espírito Santo de Deus encheu o seu ser, tomou conta dele. Houve um encontro poderoso. Jesus nos faz esse benefício, irmãos, de nos trazer novamente ao Pai. O Espírito Santo, queridos, ele continua querendo aquecer os vossos corações. Você, quando foi formado no útero da tua mãe, a luz de Deus entrou ali, o Espírito de vida entrou ali. Amém? E esse Espírito deu vida a um corpo que começou a se formar, e esse Espírito de vida, ele, quando tem um encontro com o Espírito de Deus, com Jesus Cristo de Nazaré, a alegria é tremenda, a alegria dentro dele, a alegria no céu, o céu se abre, os céus faz festas, aleluia, um livro é aberto, o nome é escrito, você se torna salvo. São decretos de Deus. Quando eu estava orando e meditando e preparando esta palavra, eu chorava no meu espírito. Muitas vezes ficava
poxa, por que tem muitos irmãos que já não tem mais prazer, já não fazem mais entregas para Jesus, já não tem mais tanta importância Jesus para eles, a adoração. Parece que aquela chama foi se apagando, está só um tiçãozinho, e olhe lá. Quando a pessoa vem a se desviar do Senhor, irmãos, a chama já se apagou há muito tempo. Abandonar a chama do Espírito Santo. Você está entendendo? Isso me deixou angustiado quando eu tive esse entendimento do Espírito Santo falando comigo sobre isso. Porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, ela tem prazer, não é mais ela, mas o Senhor que vive nela. É a luz de Deus, é a presença de Deus, é o fogo de Deus. Você está entendendo? Já não é ela mais que vive, mas o Senhor que vive. Ela tem prazer em adorar, ela tem prazer em servir, ela tem prazer em testemunhar, ela tem prazer, sabe, em falar, em brilhar, porque agora ela é luz dessa terra. O Senhor diz que nós somos luz nele. Amém? Luz, irmãos, é uma matéria acesa. Você está entendendo? É alguma coisa sem vida, acesa. Essa é a luz, brilhando. Então, queridos, não deixe a luz se apagar. Os tempos estão se findando. Há muitas profecias sinalizando o final. A contagem está regressiva, irmão. Está finalizando, irmãos. Rumores de guerras, isso como nunca houve, está agora acontecendo. E mais sinais terríveis. Bombas nucleares. A Bíblia diz que nos últimos tempos estrelas dos céus cairiam. O que você acha que é isso, irmãos? São bombas desestabilizando a terra, a humanidade. Precisamos estar cheios da presença de Deus, porque a qualquer hora o chofar de Deus vai tocar. Aqueles homens, a Bíblia diz que eles chegaram, olha o comportamento deles. Quando eles viram a luz, irmãos, estava tomando conta daquele lugar. Você está entendendo? Imagine a casa, era numa casa. Amém? Era onde? Numa casa. Gente, cada detalhe maravilhoso. A luz encheu aquele lugar. Imagino que ali estava como uma luz, um farol que guia os navios. Estava assim focado naquela casa. Aquele raio de luz forte, tudo claro naquele lugar, né? E ali a presença do Espírito Santo enchendo aquele lugar. Aqueles homens, quando viram, irmãos, eles não queriam saber se aquela criança estava numa manjedoura, se aquela criança não estava bem vestida, se aquela criança estava num lugar impróprio. Eles não queriam saber, porque eles tinham a convicção que Deus, Ele escolhe essas pessoas que menos você dá crédito. Deus escolhe elas para colocar em cima. E eles olharam, Jesus, é esse o rei, o último rei. Deus escolheu foi Davi. Davi estava lá no curral de ovelhas, e Deus tirou ele e botou no trono. Esse aqui vai ser o próximo rei de Israel. Eles tinham essa interpretação, mas a presença do Espírito Santo naquele lugar fizeram eles dobrarem joelhos. E eles não só dobraram os joelhos, começaram a dar júbilo, a louvar, a adorar. E depois de toda aquela adoração, eles começaram a entregar presentes a Jesus.
Você está entendendo? Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, é assim. Entregar o ouro fala de realeza, Jesus o rei, mas também o ouro tinha o seu valor, o valor financeiro, não sei quantos quilos era de ouro, se era 15 quilos, se era 10 quilos, eu não sei a quantidade, uma coisa eu sei, aquele ouro foi bem-vindo naquela família, sabe por quê? Porque logo depois Jesus teve que ir para o Egito. Os pais teve que levar Jesus para o Egito, ficou 2 anos lá, sendo sustentado por aqueles presentes, por aquele ouro, por aqueles tesouros que foram entregues ali. E talvez até mais de 2 anos. Eles viveram porque havia uma perseguição. Você está entendendo? Entregaram ouro, entregaram mirra, entregaram incenso, especiarias, tudo. E deixaram a família, Jesus e sua família totalmente abastecida de suprimentos, vamos dizer assim, abastecida de suprimentos. Quem está cheio do Espírito Santo, igreja, quem está cheio do Espírito Santo, quem tem a presença, um adorador, irmãos, ele não mede esforço para vir para a igreja, ele não mede esforço para vir adorar, ele não mede esforço para, crescer na fé, ele não mede esforço para entregar, para contribuir com a obra de Jesus, com a obra do Senhor Jesus. Você está entendendo? Ele não tem dificuldade de entregar seu dízimo, entregar suas ofertas, ele não tem dificuldade, irmãos, porque ele sabe que ele é de Deus, e tudo que é dele é de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que está nele. Amém, irmãos? Ele é um adorador, não é um adorador forçado, mas um adorador por excelência. Amém, queridos? Eu estou falando tudo isso para você nesse domingo especial, para que você entenda, irmãos, e reflita naquilo que Deus tem para você. Ele não tem só para você, ele tem para a sua casa. O Espírito Santo, ele se entristece, a Bíblia diz, quando nós nos afastamos, quando nós fazemos pouco caso da obra dele, da obra de Jesus. O Espírito Santo, ele fica triste, e significa que você, a sua vida vai se apagando, sabe, como aquele candeeiro que vai perdendo o querosene. Entenda isso, aquele farol que vai perdendo a força da bateria. Entenda isso, querido, e reflita nessa palavra. Amém? Reflita nessa palavra e seja ativado, seja cheio do Espírito Santo e volte a ter comunhão, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não depende de ninguém para adorar a Deus, você depende de você mesmo.